Apresentaçãozinha. Como vai para o YouTube. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Lucas Romeu, sou da Sociedade de Debate e Simulações da UFBA. Estou aqui julgando a final ouro do primeiro Open Veritas. E no primeiro governo temos a dupla Thales Donato e Luísa Cipriani, da Sociedade de Debate da UFSC. Na primeira oposição temos a dupla Maria Júlia Minto e Ana Carolina Damascena, da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Rio de Janeiro. No segundo governo, temos a dupla João Miranda e Cecília Antunes, da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E na segunda posição, Gabriel Queiroz e Rebeca Fernandes, da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará. Julgando aqui comigo temos João Blini, do Grupo de Debate de Oratória da URGS. Também Dilermando, diretamente da Polônia, mas da Hermenêutica, da UNB. E, por fim, o meu outro ring não está aqui, lembrei. Sem mais delongas, o primeiro-ministro, quando se sentir confortável, está reconhecido pelo tempo de até 7 minutos e 15 segundos. Alô, pessoal, vocês me escutam bem? Bom, para mim é um prazer estar representando a UFSC, novamente como primeiro governo, né? E vamos lá. Vou tomar um golinho d'água e inicio em breve. Ai, ai. Vou começar em 3, 2, 1. Mesma definição. O sentido da vida que Fausto busca é inatingível para um ser humano nos seus míseros 80, 90 anos de vida, justamente porque é um sentido transcendente. Ou seja, qualquer cenário de oposição, Fausto não vai estar se realizando. Ponto. Começando a argumentação, quem é o agente? O agente Fausto é um acadêmico, antes de mais nada. Por ofício, ele dedicou voluntariamente sua vida à compreensão do Instituto Vida. É o fim último, é o Nirvana faustino, digamos assim. É o principal objetivo dele, escolhido com base na sua autonomia e dignidade. O ser humano é formado com base no seu binômio autonomia e dignidade. Nada tem valor por si só tem valor porque um ser humano se identificou a algo e o desejou. Como Fausto fez uso da sua autonomia e da sua dignidade, como ele voluntariamente elegeu esse objetivo como seu fim último, ele devotou a sua vida a isso. Ele já dedicou uma vivência inteira a descobrir o sentido último com grande esforço. Ele empregou seus esforços em ciências biológicas, na medicina, nas ciências sociais, no direito, nas ciências humanas puras, como é a filosofia. Ele esgotou ou saturou todas as possibilidades consistentes de lograr o seu objetivo último sozinho. Sozinho é impossível. Ou seja, o cenário de oposição certamente não cumpriria um desejo de Fausto e tornaria a vida dele uma busca incessante. A busca incessante por si só não é bela, pois acarreta para Fausto um obstinado, uma busca por algo que ele nunca vai alcançar. É como um corredor que busca fazer uma maratona e nunca assim a completa. Ele permanece frustrado, como diz no slide. Ele viveu uma vida em prol de uma linha de chegada e ele nunca terminou. Precisa ficar sentado nesse debate que, sem a ajuda do demônio, o Fausto vai ter vivido exaustivamente para nada, renunciando aos prazeres terrenos, renunciando a viver um grande amor, renunciando a questões que não incluem o estudo do sentido da vida, para morrer sem contemplar aquilo que ele escolheu, aquilo que ele deseja, aquilo que no uso da sua autonomia e dignidade ele elegeu como seu fim último, no seu íntimo, no seu âmago. Algum pai atitude de esclarecimento ou a definição está aceita? Não, a definição não está aceita. Na verdade, a religião, ela causa, sim, uma possibilidade de você aceitar melhor fatos da realidade que são ruins. A gente está falando de uma pessoa que ainda não tem um apego à religião, mas pode ter a partir dessa experiência. Por isso a gente não comprou sua caracterização. O Fausto, por ser um cientista, por ter estudado a filosofia, por ter estudado o direito, por ter estudado a medicina, ele não era devoto à religião. A gente acredita que pelo ofício, por ser um professor esclarecido, ele optou pela via racionalizada, no sentido de que ele certamente preza mais pelo saber racional do que pelo saber ontológico, em alguma medida. Ele buscou o saber racional em toda a sua vida e não faz sentido ele alterar da água para o vinho, considerando o agente que o é. Essa é uma moção de agente, só interessa o que o Fausto quer, pondera e sopesa. Eu solidifiquei aqui o que ele quer. Ele escolheu descobrir o sentido da vida. A compreensão, qualquer que seja, do sentido da vida, vai realizar ele no seu âmago. Pode ser que a vida não tenha um sentido lógico-racional, sim, como falou aqui a outra deputada, apenas ontológico, moral, negativo, positivo. Independentemente do que for o sentido da vida, se Fausto descobrir, isso vai realizar ele, vai morrer feliz.
Essencialmente, o Fausto, então, deve ser considerado um agente lógico racional. Como ele não aderiu à fé até então e a gente acredita que ele devotou o que está no InfoSlide de sua vida ao saber científico, é muito pouco plausível debater um debate que Fausto vira um crente, um padre, um papa, ou que o Fausto se importa com a moralidade justamente porque a ciência é neutra. Nosso primeiro ponto é que com o auxílio do demônio Nefástoles, desculpa se eu falei errado, ele tem uma melhor probabilidade de alcançar o seu fim último. Por quê? Porque o demônio, primeiro, é um ser que transcende a humanidade, ou seja, ele vai além da humanidade. Segundo, porque o demônio tem o conhecimento de toda a literatura, seja escrita ou não escrita, seja a literatura como experienciado, a gênese das coisas. Ou seja, o demônio tem um instrumento para conhecer o inalcançável de outro modo pelo ser humano. O ser humano surgiu muito recentemente no que diz respeito à origem das coisas. Portanto, o demônio, por seu maior arsenal, seu maior instrumentário, tem muito maior probabilidade de fazer o Fausto efetivamente conhecer o sentido da vida, porque o demônio transcende essa lógica. Isso é uma migalha ao demônio. Ou seja, o demônio também, pela sua lógica de querer que a consequência para Fausto seja cumprida, tende a cumprir da mesma forma o pacto. Os demônios são conhecidos por cumprirem seus pactos. Ou seja, por meio do auxílio do demônio, o Fausto tende a atingir o seu objetivo. E mesmo atingindo o seu objetivo, ele atinge aquilo que ele escolheu, aquilo que elegeu, aquilo que moveu ele a sua vida inteira. A sua vida se realiza em alguma medida. No cenário em que ele não realiza seu objetivo de vida, ele pode ter uma eternidade muito boa, pode, mas ele não realizou, ele não entendeu, não compreendeu aquele sentido último. Portanto, ele se frustrou em relação àquilo que ele escolheu, em relação a si mesmo. O Fausto, no cenário da oposição, certamente vai ter vivido uma vida que não valeu a pena e justamente desperdiçou sua vida terrena. Poi da Rebeca, por gentileza. Thales, obrigada. A felicidade não é um conceito bruto, mas relativo que pode sim ser alcançado pelas pessoas. Engaje com isso. O problema da oposição é argumentar pessoas genericamente. O Fausto não é uma pessoa de hoje, não é como eu, não é como você. O Fausto é um obstinado que estudou todas as ciências disponíveis para ele, criou saberes numa época em que muito provavelmente não existia parte dos saberes que ele estudou. Ele se dedicou, se devotou e foi obcecado para descobrir o sentido da vida. Isso aflige ele. É como se tu falasse para um jogador de futebol que ele não pode mais jogar bola se o Fausto não estuda. Ou seja, o parâmetro cognitivo do Fausto é diverso de um ser humano comum. Mesa, agora tratando um pouco do ônus, do nosso ônus quando a gente escolhe fazer um pacto com o demônio. O ônus é muito pequeno. Como eu falei, a ciência, o saber, a sede de conhecimento de Fausto não se submete à moralidade. A vontade de conhecer é moralmente neutra, justamente porque ele está lidando com uma espécie de método científico, de saber, né, de validar a hipótese da origem da vida. Então, pouco importa o demônio ser demônio, pouco importa o demônio ser moralmente ruim para a religião, pois o conhecimento que Fausto busca é científico. Se o demônio auxiliar ele na consecução desse fim, desse saber científico, vale a pena para Fausto. Mais do que isso, auxiliar o demônio do inferno, ou seja, a pena imposta a Fausto, eventualmente, e a afligir dor e sofrimento às pessoas, não é uma coisa pesada para o Fausto, por duas razões essenciais. Primeiro, a pena de Fausto de auxiliar o demônio, na verdade, é extremamente positiva. As pessoas no inferno são pessoas que foram condenadas em vida e tiveram ações moralmente reprováveis. Elas merecem sofrer. É uma recompensa para qualquer ser humano decente auxiliar na punição do moralmente injusto, daquele que foi decidido divinamente como merecedor de ir para o inferno. Ou seja, auxiliar nisso nada mais é do que lograr um caminho de justiça. Fausto está ganhando duas vezes. Primeiro, por conhecer o sentido da sua vida, e segundo, por punir aquilo que é injusto de uma maneira extremamente acordada com o divino e nada moralmente errada. E segundo, as pessoas sofreriam independentemente da ação de Fausto. A tortura no inferno vai continuar existindo sem o Fausto. Ele é livre de culpa ou de responsabilidade sobre essa tortura. Ele é um mero agente que não tem responsabilidade sobre isso existir ou não. Se ele decidir não fazer esse pacto, a pessoa segue sendo torturada. Ou seja, ele não vai se sentir mal em relação a isso, porque a tortura existe independentemente. Ainda que ele eventualmente se sinta mal, e esse é um caso de oposição até meio fraquinho, compensa, porque o conhecer o que ele sempre desejou é muito mais importante para ele do que dar umas garfadas em alguém que foi um assassino ou estuprador em vida. Muito orgulho em propor. Muito obrigado, deputado, pelo excelente discurso. Passo a palavra agora para a líder de oposição. Deputada, quando se estiver confortável, está reconhecida por até 7 minutos e 15 segundos. Bem, obrigada. Já começo.
Eu vou começar meu discurso em 3, 2, 1. Bom, mesa, o primeiro governo erra muito em caracterizar Fausto e principalmente em entender as influências da vida de Fausto. Eu, enquanto Fausto, acredito principalmente que existem algumas coisas a serem colocadas aqui. Primeiro, Fausto é necessariamente uma pessoa empática. Ele é uma pessoa boa exatamente porque... E a gente vai pôr isso exatamente porque a gente acredita que torturar as pessoas no pós-vida vai ser um ônus muito grande para Fausto. As faculdades que ele fez e provavelmente desenvolveram nele preceitos de empatia. Ele necessariamente teve muito contato com questionamentos em relação à vida, é uma pessoa muito social, porque ele frequentou a academia por muitos anos, e principalmente, ele é necessariamente empático, porque ele a gente acredita que ele valorize a empatia e a bondade e não deseja causar sofrimento às pessoas no pós-vida. Isso surge principalmente porque ele desenvolveu princípios éticos e morais ao longo da sua vida, exatamente por essa busca incessante, influenciada por experiências vivenciadas por ele, tanto na vida acadêmica, tanto em relação aos seus próprios pensamentos. Mas, principalmente, Fausto também é perturbado e inquieto. A busca dele pela verdade é necessariamente incansável. Ele é uma pessoa que não tem quietude, não tem paz aqui na Terra, exatamente por causa até esse ponto de mudança que relata a emoção, principalmente porque ele sempre procurou essa explicação sobre o que é a vida. Ele é uma pessoa que necessariamente também usufrui de boas condições materiais, e eu vou justificar isso falando que a realidade dele foi ter feito 3 faculdades, e faculdades que exigem muita dedicação. Essas faculdades, as profissões dele, são necessariamente valorizadas em qualquer lugar no qual se possa passar essa emoção. Isso reflete que esse cara possui boas condições materiais. Ou ele já as possuía antes de entrar nessa vida acadêmica, ou ele construiu isso a partir da sua formação. Ou seja, para o Fausto sustentar esse estilo de vida, de procurar fazer faculdades para poder se formar, entender a realidade da vida, ele não é uma pessoa pobre e coitada. Isso faz com que a gente já elimine o ônus de ele aceitar qualquer tipo de acordo com o demônio para poder satisfazer vontades materiais no mundo terrestre. A bagagem dele traz uma barreira para que ele tome uma decisão burra, ou seja, ele fez faculdade de Direito, ele fez faculdade de Medicina, ou seja, ele necessariamente analisa os riscos de todos os cenários. Ele tem, sim, interesses egoístas, porque ele é egoísta, porque ninguém passa 15 anos na faculdade se dedicando individualmente para um propósito único seu e deixa de construir outras questões sem ser egoísta. Então, ele sim tem interesses, e é onde o primeiro governo acerta, que são propósitos individuais, mas Fausto, ele não necessariamente, a gente não compra esse caso de que ele não tem nenhuma proximidade com religião e é necessariamente racionalizado. Se apresentou para Fausto algo extremamente espiritual, ou seja, o ponto principal aqui é que a gente tem que entender o contexto de Fausto. Fausto tem propensão em aceitar algum preceito religioso, ainda que ele não seja no status quo, porque ele deseja, mais que tudo, acreditar em algo. E existe dentro da sociedade sensos comuns em relação a grandes religiões. E essas grandes religiões carregam alguns preceitos gerais, independente de onde Fausto viva e no que ele vai se agarrar, mas são preceitos que são fundamentais para a gente rodar o nosso caso. As religiões necessariamente influenciam o estilo de vida dele. E sabe mais o que? Até mesmo ele pode ter procurado pesquisar tudo isso que ele procurou porque alguma religião o causou inquietude no início da sua vida. Ele olhou as pessoas acreditando, ele olhou as pessoas crendo e quis saber qual delas está certa, qual delas é a verdadeira, qual é o propósito da vida. Então, as religiões, exatamente por esse envolvimento com a filosofia, são coisas que têm grande influência dele e que, pelo contexto, encontram com o senso comum da sociedade onde ele mora. Isso é construído socialmente. O Fausto, ele não necessariamente é religioso, mas ele não é completamente racional. Resistir à tentação do demônio já lhe é um propósito. Do nosso lado da bancada, ele vai se concentrar na alternativa para encontrar a paz para a alma, que é inquieta na vida após a morte. E isso é melhor do que a servidão. Simplesmente porque algumas coisas são necessárias da gente falar em relação ao status quo. No mundo atual, é recorrente a gente ter contatos com formações culturais e noções de questões espirituais que envolvem religiões ou questões relativas à espiritualidade. E sempre em todos esses contextos, existe uma contraposição de bom e ruim. Existe a contraposição de céu e inferno. Existe a contraposição de Deus e demônio. Ou seja, todos nós já ouvimos falar de preceitos principais relacionados a isso em qualquer uma das religiões, e mesmo que você não seja uma pessoa religiosa, quando algo espiritual se apresenta a você, você necessariamente tenta encaixar aquela experiência com esse conceito de bom ou ruim, moral ou imoral. E é exatamente a partir dessa experiência espiritual que eu vou acreditar e eu vou querer encontrar onde isso se encaixa. E por que isso é tão importante? Isso está sendo apresentado a mim. E é muito mais provável no meu cenário que eu esteja sendo testado por esse demônio do que necessariamente esse demônio seja algo bom. E por que eu vou falar isso? Antes de continuar, após segundas bancadas.
Se no seu cenário ele acredita que ele está sendo testado naquele demônio, se ele não se sentir genuinamente feliz, o seu cenário é completamente anulado em impactos, porque ele também não serve à escravidão e à dor. O que acontece é que é muito mais provável no meu cenário que eu esteja sendo testado simplesmente porque esse demônio poderia tentar qualquer pessoa, mas ele atenta exatamente contra mim, que tem uma busca fervorosa de muitos anos pela verdade sobre a vida, e tipo, muitos anos pela verdade sobre a vida. Eu compreendo isso e eu entendo isso a partir dessa experiência. Exatamente porque ele se apresenta para mim dentro de uma contraposição onde o meu ônus seria a servidão, seria torturar pessoas, seria não ser empático, seria não ser uma pessoa boa. Eu tenho um entendimento sobre moral e ética e ainda que eu não seja a melhor pessoa do mundo, porque Fausto pode não ser, eu compreendo essa contraposição de bom e mal e eu vou entender esse demônio como lado mal. Exatamente por isso, isso me faz acreditar que necessariamente existe outro lado, existe o lado bom. É extremamente interessante a gente ver aqui que vender essa alma para o capeta não é preferível, porque no lugar onde a gente vende, a gente não é emancipado, ou seja, a gente vai ter um trabalho que vai ser servir outra pessoa no mundo eterno. A gente necessariamente constrói uma alternativa ao pacto, que é ir para o céu dentro da nossa bancada, e a gente descansa a nossa mente perturbada, inquieta, porque agora a gente sabe parcialmente essa verdade, a gente fica mais em paz porque a gente coloca algo e abraça algo junto com uma construção de senso comum que existe na sociedade. Enquanto, mesmo que ele não vai ser torturado no inferno, que não é certeza, porque exatamente, os demônios, eles não são conhecidos pelos seus pactos que são efetivos, mas sim, principalmente pelas suas mentiras, isso é algo que muito provavelmente está na minha cabeça, eu vou sempre continuar trabalhando, e trabalhar é necessariamente uma desgraça, principalmente quando esse trabalho envolve não ser empático, envolve ser uma pessoa ruim, e Fausto pode até não ser o ser humano mais desejável, mais empático do mundo, mas ele estudou coisas relacionadas a questionamentos, sobre ética, questionamentos de certo e errado, e é uma tortura para ele no cenário de vocês, torturar essas pessoas eternamente, porque em algum momento ele vai se questionar se ele fez a escolha certa, e isso é o pior tipo de descanso que ele pode ter, porque simplesmente não vai haver descanso. No meu cenário, ele deixa de ser perturbado e inquieto, porque ele abraça alguma verdade, e essa verdade é a verdade mais provável, porque ela é construída dentro de um senso comum. Eu quero acreditar e eu vou acreditar, e muito orgulho em me opor. Muito obrigado, Carol, pelo seu discurso. Para encerrar o caso do primeiro governo, Luísa, quando se confortável, está reconhecida por até 7 minutos e 15 segundos. Oi, já vou. Três, dois, um. Mesa, o grande caso de primeiro governo é basicamente aquela ideia do melhor se arrepender de fazer algo do que se arrepender de não ter. Oi. Luísa, desculpa, vou pedir para você reiniciar, porque eu achei que você tinha travado e quando voltou a ouvir o som, você já estava no meio do discurso. Tá. Vou Por até favor. botar mais. 3, 2, 1. Mesa, o caso de primeiro governo se resume àquela ideia de melhor se arrepender de ter feito algo do que morrer arrependido de não ter feito algo. A gente está falando de um agente que é um professor universitário, já com 3 graduações, e mesmo depois de tanto tempo de vida, o grande objetivo da vida dele continua sendo dar sentido à sua própria existência. Todo dia esse cara acorda em busca disso. Todo dia ele acorda frustrado por ainda não ter encontrado o grande sentido da vida. E como é uma noção de agente, a oposição desse debate tem o ônus de provar relevância de qualquer caso que não dê a esse agente pelo menos uma possibilidade mais concreta de encontrar o sentido da vida. Porque o Tales já provou no discurso dele como o demônio é um agente desse debate aqui que tem mais mecanismos de promover isso a Fausto. A grande parada da vida do Fausto é conhecer, e agora, pela primeira vez, ele tem a chance, ele se depara com uma possibilidade de realmente conhecer mais a fundo o motivo da sua própria existência. É o demônio que proporciona isso a ele, porque é o demônio que conhece tudo. Ou seja, a oposição tem o ônus de provar a relevância de qualquer outro caso que não dê a Fausto que ele mais busca, porque a felicidade para Fausto não reside em nenhum outro aspecto da vida dele. Pó e Maju.
É só pensar na decisão a longo prazo. No seu cenário, ele fica escravo de um demônio. No meu, ele tem chance de ir pro céu porque ele não aceitou a proposta miserável do demônio. Cara, isso simplesmente não é relevante, porque não é miserável a proposta do demônio na medida em que é a coisa mais importante para a vida dele. Miserável é a vida dele a partir do momento que ele não aproveita essa oportunidade, que é justamente a oportunidade de sanar o grande buraco que existe na vida dele. Mesmo que, continuando aqui no meu ponto agora, mesmo que a felicidade para Fausto possa eventualmente residir em algo que até agora ele ainda não conhece, e até agora em algo que ele ainda não experimentou, como, por exemplo, sei lá, um grande amor que ele ainda não viveu, uma experiência absurda, um sentimento que ele ainda não sentiu, ou qualquer coisa assim, ainda assim o Fausto só vai enxergar isso como uma verdadeira felicidade se ele associar isso ao sentido da vida. Porque ele não vai encontrar felicidade sem esse aspecto, sem esse preenchimento de sentido da vida, que é o principal objetivo da vida dele. Ou seja, ele pode até ser feliz em outros aspectos, ser feliz marginalmente, mas vai continuar existindo um buraco de dar sentido à vida na medida em que ele não associa essa felicidade a esse sentido da vida. Faz teu pai, Rebeca. Tá. Luiz, obrigada. Pela própria caracterização de vocês, a felicidade para a faixa é inalcançável no cenário de que a cada favor servido eu quero mais e mais e mais. Eu me contente genuinamente. Não, travou um pouco, mas eu entendi teu ponto. Mas, tipo assim, não, isso não acontece porque o próprio diabo quer cumprir o acordo. Se o próprio diabo quer cumprir o acordo porque ele também tem interesse em que esse acordo se realize, é óbvio que ele quer provar um sentido da vida genuíno para Fausto. Ele vai, de fato, ele tem incentivos para genuinamente ajudar Fausto a encontrar isso. Então, não vai ter essa de, tipo, sempre querer mais e mais e mais e mais, que vem de uma ideia, de, tipo, demoníaca e tal. E, mesmo que isso aconteça com Fausto, tipo, isso tem pouca probabilidade de acontecer, mas mesmo que aconteça, ainda assim não tem problema nenhum, não tem relevância nenhuma, porque se isso não acontecer, o Fausto não vai ter que ir pro inferno depois. Então, tipo, teu pai é irrelevante. Mas tá, continuando então. O sentido da vida mesmo, quando ele é encontrado, ele tende a ser individualizado. Ou seja, o que pode ser o sentido da vida para qualquer pessoa desse debate pode não ser o mesmo sentido da vida para Fausto e vice-versa. Isso é extremamente importante de ser dito, porque isso blinda o nosso caso contra qualquer outro caso que fale tipo, ah, não, o Fausto vai encontrar o sentido da vida se ele fizer bem às outras pessoas, como a primeira oposição está tentando fazer. Ou qualquer outro caso que possa vir de oposição, dando a Fausto qual poderia ser o sentido da vida se ele não se sentir feliz, na medida em que ele não vai se sentir, tipo, o super, ultra, mega realizado fazendo mal para as outras pessoas. Mas agora engajando diretamente no caso de primeira oposição. Primeira oposição tem um ponto relevante sobre como, tipo assim, ao longo da vida, por ter tido todas essas formações e tal, o Fausto provavelmente é uma pessoa que desenvolveu empatia e, portanto, ele se sentiria mal de causar sofrimento a outros e, assim, ele não chegaria a uma felicidade plena. Primeiro, ainda que ele não chegue a uma felicidade plena depois, o mais relevante é que ele chegou a uma felicidade plena em algum momento da vida no nosso cenário. Tipo, é só no nosso cenário que em algum momento, nem que seja por um minuto da vida dele, ele alcançou a felicidade plena. Isso é o mais relevante, porque é isso que, tipo, é essa felicidade que o Fausto busca ao longo de toda a vida dele, que qualquer ser humano busca. Mas, tipo, ele busca através do preenchimento do buraco, do sentido da vida, como eu falei. Então, ainda que no nosso cenário, tipo, ele se sinta mal de causar sofrimento a pessoas depois, ele pelo menos teve felicidade em um momento da vida. No cenário da oposição, ele não tem felicidade em nenhum momento da vida, porque ele não preencheu o grande buraco da existência dele. E outra refutação para ele. O primeiro governo concorda com a gente que ele é um ser egoísta. Então, ainda que ele faça mal para outras pessoas, ele, tipo assim, é menos relevante do que ele fazer bem a si mesmo. Ainda mais a gente pensando que é uma moção de agente, mas principalmente, tipo assim, ele é egoísta. Então, ainda que ele tenha uma empatia, essa empatia não é maior do que o egoísmo dele. Não é maior do que a ânsia que qualquer indivíduo tem de buscar os seus próprios interesses, atender os seus próprios desejos, fazer bem a si mesmo. E, mais do que isso, ainda que ele cause sofrimento a outros, a gente tem que entender que, se não for o Fausto servindo ao demônio,
vai ser qualquer outra pessoa. Portanto, se vocês não aceitarem as refutações que eu fiz agora e comprarem a caracterização de primeira oposição sobre, tipo, Fausto ser um ser humanizado, pipipopó, que tem empatia, etc., ainda assim é melhor que seja ele, justamente por ele ser, por ele ser uma pessoa mais humanizada. Ele vai ter uma mínima baliza ali para, tipo, pelo menos fazer claro que não com todo o poder do diabo, mas, tipo, pelo menos fazer uma contraposição, ser um mínimo refúgio no meio de um inferno cheio de pessoas ruins e de pessoas que querem fazer mal uns aos outros. A gente vai ter ali uma pessoa que não quer genuinamente fazer mal e que pode ser o contraponto dessa realidade tão horrorosa. No contrafactual, o Fausto passa o resto da vida toda em busca desse sentido, porque se ele não encontrou, é mais provável que ele passe o resto da vida em busca desse sentido, porque se ele não encontrou até agora, depois de tanto estudar, é muito difícil que ele ainda encontre, porque meio que já virou uma noia. Mas, mesmo no nosso tipo, no melhor cenário da oposição, que ele encontre o sentido da vida sem precisar da ajuda do demônio, no contrafactual ele vai se duvidar, ele vai duvidar todos os dias se isso que ele entendeu agora como sentido da vida, de fato é o sentido da vida dele, sabe por quê? Porque ele é um humano que não tem poderes sobrenaturais. Gente, Luísa travou, né? Ok. Lu travou, mas foi nos 7 minutos já. E eu acho que tá tranquilo, né? Passar. Deixa só ela voltar para passar para você, Maju. Carro de pó e tal. Luísa, tá aí? Thales. Eu vou mandar mensagem para eles no privado, perguntando se vão reentrar. Peraí. Altas, a adjunta de oposição, deputada Maju Minto, quando se sentir confortável, está reconhecida por até 7 minutos, 15 Gente, segundos. um minuto, só um minutinho. Tá, ok. Eu vou começar então em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, o que a primeiro governo ignora é que existe toda uma nuance entre você ser egoísta e você simplesmente querer torturar as pessoas pro resto da sua vida. E aí você fala, ah, não, mas ele vai querer torturar agora porque ele é uma pessoa humanizada, e aí ele pensa que, nossa, é melhor eu torturar do que os outros demônios. Não, gente, ele também tem um viés egoísta igual todos os seres humanos. Ele não vai querer fazer uma coisa que viola ele enquanto ser humano, enquanto ele vê o sofrimento diário de pessoas e que ele aprendeu pelos próprios valores que ele tem, que é errado. E o que eu quero falar sobre os valores dele, como isso se coloca no debate? Mesa, perceba que ele fez direito e ele fez medicina. E filosofia também. São três faculdades que têm uma carga valorativa enorme e que você aprende que você precisa salvar as pessoas, independentemente delas serem más. Você aprende alguns princípios de justiça, de que mesmo que você vá fazer alguma coisa contra o outro, você tem que entrar em certos limites. Então, ele foi socializado nessas disciplinas. E isso faz parte dele. Por exemplo, Mesa, eu vou citar aqui um exemplo. A gente vê que a grande parte das pessoas que se envolvem com criminalidade são pessoas que têm pouca educação, que não completaram, às vezes, nenhum ensino médio. Isso é muito relevante porque a gente aprende a fazer determinadas opções, a seguir determinados caminhos na nossa vida com base naquilo que a gente aprendeu enquanto ser humano que é certo ou errado.
E a gente vive numa sociedade que valoriza muito o bem. É por isso que, para fazer sentido o caso dos governos, eles literalmente têm que me provar que o Fausto é uma pessoa tão ruim que ele tá mais a favor de fazer o mal, que ele simplesmente vai ignorar todas as concepções do que é bem e mal, e ele vai aceitar ali fazer o mal. O que, por todos os motivos que eu já citei, não faz sentido nenhum. Mesmo porque, percebe que na moção fala algo importante, que ele é uma pessoa inquieta. Mesmo pessoas que têm inquietude em relação à vida, elas não são pessoas ruins, justamente porque elas se questionam com base no que elas estão vivendo, como que a vida pode ser essa? Sabe quando você vê gente morrendo e você fala, nossa, mas como que isso pode ser? Nossa, mas gente perdendo vida, gente fazendo isso, o outro tentando passar por cima do outro, são essas pessoas que são inquietas. Se eu sou má, eu sou conformado com a minha realidade, eu vou fazer tudo que eu puder para me colocar acima do outro. Esse não é o perfil do Fausto. E aí aqui eu quero colocar uma coisa muito importante nesse debate. Percebe aqui que tem um monte de coisa religiosa atrás de mim? Por que tem essas coisas religiosas? Porque Deus me acalenta em momentos em que eu estou desesperada e eu não consigo entender coisas da minha vida. Por exemplo, depressão. Meu irmão tem uma depressão severa, muitas vezes eu não consigo entender por que isso acontece. E aí eu me apoio em Deus para ter um certo acalento, para aceitar situações que são, tipo assim, muito difíceis do ser humano conseguir aceitar. E isso que falta pro Fausto. Ele ainda não conseguiu ser cooptado pelo divino porque ele não teve uma experiência que fizesse com que ele percebesse que existe uma grande possibilidade do divino existir. Ele precisa dessa experiência. E a experiência que ele teve é justamente um teste que é muito comum na Bíblia de pessoas que são tentadas pelo demônio e eles têm que optar entre fazer o bem e entre fazer o mal. E quando você opta por fazer o bem, o que acontece? Salvação. Você vai para o céu. Então aqui a gente está falando que, ao contrário do que o primeiro governo e o segundo governo vão tentar pintar para vocês, Fausto não é uma pessoa ingênua e não é uma pessoa burra. Ele toma decisões com base no curto e no longo prazo, justamente porque ele é uma pessoa muito estudada e que tem uma certa racionalidade, igual o próprio primeiro governo pintou. Ou seja, eu não compro que uma pessoa racional simplesmente opte por torturar pessoas ao longo do pós-morte, simplesmente porque isso vai contra ao que ele aprendeu de, tipo assim, tortura é ruim ao longo da vida. Então, é muito improvável que isso vai acontecer, que ele vai optar por um caminho de longo prazo em que o condene a uma miséria moral. Enquanto no meu cenário, a possibilidade de salvação chegou para ele, ou seja, ela é concreta, ao contrário do que existia no status quo, quando ele não sabia que ele simplesmente poderia conseguir a salvação. Justamente porque ele não sabia dessa existência divina, não sabia que existia. E aí é importante a gente relembrar aquele ponto que a Carol colocou para vocês, que é assim, se o inferno existe, se o capeta existe, Deus existe, porque a gente aprendeu dessa forma. É muito improvável que ele vai achar que só é possível que ele aceite aquela coisa do demônio, porque não existe nenhum outro tipo de experiência para ele. Justamente porque é uma pessoa que tem uma socialização num mundo onde existe o bem e o mal, e onde a gente valora extremamente o bem. Justamente porque é a sociedade em que a gente vive. A gente nunca defende o mal na nossa sociedade, a não ser que sejam casos muito, assim, específicos, mas isso sempre é blindado. Sempre existe todo um questionamento moral a respeito disso. Pode, primeiro governo. Aliás, segundo governo. Deixa eu falar. Se ele não sabe as verdades do universo, porque o demônio não representou para ele quais são essas verdades, ele vai ter a inquietude infinita de saber que ele não sabe quais são as condutas certas para ir para o céu. Consequentemente, ele vai sofrer o resto da vida e ele não vai tomar essa escolha porque ele não quer ir para o inferno. O resto da vida, perceba, ele já tá muito velho, entendeu? Isso pra ele é um risco que vale a pena ser assumido, porque existe uma eternidade de salvação. E número 2, eu não acredito que ele vai sofrer na inquietude, e isso já dialogando com o primeiro governo, por quê? Porque existe uma experiência divina que faz com que ele tenha a grande possibilidade de acreditar em Deus, algo que não existia no passado pra ele, justamente porque ele não tinha tido essa experiência divina. Uma experiência divina, ela muda muito o olhar das pessoas em relação, é como quando você vê um milagre. Cara, aconteceu um milagre, agora eu acredito em Deus. Isso que aconteceu pra ele é um teste clássico que tá biblicamente registrado. E esse cara entende de Bíblia, porque olha, ele estudou São Tomás de Aquino, ele estudou Santo Agostinho na faculdade. Então não é uma pessoa que não conhece religião e não sabe que existem testes dentro da religião e que se você assume e cai na armadilha, que é uma decisão extremamente ingênua nesse ponto, e abraça o mal, você tá condenado à eternidade, você não vai poder ir pro céu. Então o que você tá me falando basicamente é que essa pessoa não vai conseguir achar Deus, não vai conseguir achar nada em vida, o que eu acho pouco provável, porque como eu já disse, a experiência divina, ela transforma a visão que as pessoas têm da realidade, e ele já é uma pessoa que é dado a ter essa tendência, porque ele busca um significado para a própria vida, e isso faz com que essa pessoa seja mais vulnerável a acreditar em Deus, etc. E número 2, também existe toda a questão de que é uma decisão que vale a pena porque ele tá pensando a longo prazo, que é no pós-morte dele, ou seja, no meu pós-morte, eu tenho a possibilidade de viver uma vida melhor. E cara, se acabar tudo, foda-se, eu provavelmente não vou pro inferno, mas agora
agora que eu já descobri que o inferno existe, é bem melhor que eu faça alguma coisa para evitar que eu vá pro inferno, porque no inferno eu vou ter que torturar pessoas, e isso vai contra completamente a tudo que eu fui criada e a tudo que eu vivi. Então, a decisão de vocês em simplesmente comprar esse caso de, agora ele vai viver muito angustiado em vida, é muito pouco provável. E também é muito pouco provável que exista essa ingenuidade dele, de que eu acho que vai vir no caso de vocês, de tipo assim, agora o demônio me disse, eu tô super envolvido nessa proposta, justamente porque existem vários valores aos quais o Fausto é apegado, que não tem negociação, porque a pessoa foi criada a partir disso e isso faz parte dela. Igual eu já falei em relação à criminalidade, etc. E quando você toma escolhas que são mais ligadas a um valor de bem do que de mal, porque você aprendeu que elas são as melhores. E aí ainda existe todo o contexto de religião no qual ele aprendeu e foi colocado de que o bem é mais importante e melhor do que o mal. Por isso, muito orgulho em opor. Muito obrigado, Maju, pelo excelente discurso. Para iniciar o debate nas casas baixas, João Miranda, quando se sentir confortável, está reconhecido pelo tempo de até 7 minutos e 15 segundos. Se vocês estiverem falando, estão com o microfone desligado. Pronto. Vamos começar? Você bota o som aqui, bota o som no computador para escutar. Vou fazer... Boa tarde a todos. Vou fazer alguns agradecimentos e falas que já é costume meu de sempre. Primeiramente, agradecer a minha dupla mais uma vez, mais uma final. Tipo, papo de a nossa 11ª final já na história da nossa história, nossa carreira de Movimento de Debates. A gente está muito feliz. Parabenizar a SDUFRJ, que está vindo em peso aí nesse campeonato. 3 duplas que breakaram, 2 estão aqui presentes na final Gold e outra na final Silver. Agradecer a todos os colegas que estão aqui debatendo comigo. É um prazer sempre debater com vocês. Também agradecer aos juízes que estão julgando e que também são meus amigos do Movimento de Debates. Então, muito feliz por estar aqui mais uma vez. Agradeço a todos e espero fazer um bom discurso. Nossa, e muito WhatsApp. Deixa. 5, 4, 3, 2, 1. Não, desculpa, perdão. Meu cronômetro. Cadê? Caraca, eu não coloquei cronômetro. Quando você iniciar, eu dou start. 5, 4, 3, 2, 1. A primeira coisa que eu vou fazer é caracterizar de novo esse agente. Primeiro, Fausto é formado sim em diversas áreas que exigem alto rigor, principalmente da destinação da ética e do sentido ético do ser humano. Ele também fez cursos que envolvem justamente o julgamento da humanidade e entender qual é o papel dessa humanidade e o seu sentido na existência. O acesso à verdade e o que é correto e incorreto no mundo. A sua perseguição é pela verdade, mas mais do que isso, é entender dentro da verdade do universo qual que é o papel desse ser humano e quais são suas atitudes ideais e não ideais, prováveis e reprováveis. Segundo ponto é que ele busca que a busca pela verdade revela que Fausto possui também uma sensação de insignificância muito grande. A sua vida o levou a se frustrar muito diante da limitação humana e da incapacidade de acessar verdades de forma natural, o que delegou a ele um espaço de completa insignificância. Ou seja, apesar de acumular todo o conhecimento que qualquer outra pessoa não conseguiria acumular, Fausto ainda se vê como um ser limitado, que é incapaz de acessar verdades sobrenaturais e verdades que vão além daquela capacidade humana de sentidos e de aspectos racionais do entendimento humano. Ele se vê como um ser insignificante, ele se vê como um ser diminuído, ele se vê como um ser frustrado que não é capaz de exercer qualquer papel relevante nessa realidade. Ok, esse é Fausto. O demônio. Quem é o demônio? O demônio é um ser que possui um conhecimento sobre a realidade, mas mais do que isso, ele possui a verdade em suas mãos. Ele é um ser que é um agente da verdade, porque ele foi revelado e feito pela existência de Deus, para que ele cumprisse o papel de, vamos dizer aqui, cumprimento das penas no inferno. Ele é um agente que, no fundo, é um agente benéfico, do ponto de vista em que ele manutencia a lógica de que os maus devem ser retribuídos com a maldade e os bons devem ser retribuídos com a salvação divina no céu. Portanto, o demônio ele é mais do que a possibilidade de achar a verdade. O que eu vou explicar mais à frente é que o demônio é a própria verdade para Fausto. O demônio quebra um paradigma e torna o mundo com outro sentido, o qual Fausto não acessava. Além disso, sim,
Fausto, o demônio também possui poderes sobrenaturais, sendo capaz de transformar a realidade de Fausto e, mais especificamente, de revelar a Fausto quais são os caminhos para a salvação. Ou seja, qual é a forma como ele vai ter para, ao invés de ir para o inferno em uma vida normal, se escapar dessa vida de sofrimento eterno no pós-morte e, ao invés disso, poder estar sã e salvo julgando aqueles que são verdadeiramente maus. Ou seja, ele é a verdade sobre o que é certo e o que é errado, e isso não é só o que Fausto quer, mas é o que o Fausto tem como princípio e dever. Por fim, o demônio representa o suprassumo do poder na Terra, sendo a figura capaz de julgar os pecados humanos e discernir o que é certo e errado. Mais do que isso, o demônio na vida de Fausto representa uma revelação divina, assim como fala a primeira oposição. Ele é uma quebra de paradigma da existência de uma realidade sobrenatural que atua sobre a realidade natural. A quebra de paradigma significa que agora Fausto tem a certeza de que existe uma determinação pré-existente do que é certo e do que é errado, e que existe uma conduta ideal humana que deve ser seguida em vida. Isso revela as respostas e os questionamentos que ele procura, e isso diz que, enquanto um ser humano e um indivíduo, ele possui um papel pré-determinado, o qual deve, de forma total, ser cumprida. Por fim, o demônio representa um agente benéfico em 3 perspectivas. Primeiro, o demônio vai rechear a vida de Fausto de sentido e de felicidade genuína, e vai revelar para ele como fugir do caminho do inferno e do sofrimento eterno. Segundo, o demônio representa uma manutenção da verdade no mundo, ou seja, ele é um agente que perpetua a verdade na medida em que ele retribui de forma correta o mal que é causado em terra para as pessoas que são más. Assim, o demônio representa um agente que trabalha em prol da melhoria do mundo na medida em que ele pune os maus. E por fim, o demônio é a janela de oportunidade para Fausto para ele se tornar um agente que possui importância no mundo como um todo, ganhando agora uma função de punir de forma proporcional o mal causado àqueles que cometeram mal. Fausto é um ser insignificante até a descoberta do demônio. Fausto é um ser que não vê sentido na própria existência quando ele conhece o demônio. Mas o demônio o revela que existe um papel pré-determinado, o qual deve ser cumprido para que a verdade que ele tanto buscava seja manutenciada. Então é muito mais que o primeiro governo de simplesmente se satisfazer num mecanismo de egocentrismo. É a lógica de um dever moral que deve ser cumprido na medida em que agora eu percebo uma realidade, e essa realidade deve ser manutenciada, porque ela é a verdade acessada. Sendo assim, analisando os agentes, temos os seguintes casos. Principalmente, Fausto aceitaria esse desejo, pois a aparição do demônio afeta a cabeça de Fausto mediante um mecanismo de satisfação da vontade primeira. Satisfação da vontade primeira. E qual é a vontade primeira de Fausto? Além de conhecer a verdade, manutenciá-la. Além de saber qual é o certo ou errado no mundo, manter esse mundo de forma com que essa verdade seja firmemente, constantemente consolidada e reproduzida. Premissas do meu caso. Primeiro, no momento da aparição do demônio, Fausto é revelado quanto à existência de uma verdade superior à sua existência, a qual ele nunca foi capaz de acessar. Todos os seus conhecimentos físicos e científicos, nada que tenha a ver com a presença de um ser sobrenatural que está além do seu imaginário, que está além da sua compreensão, da sua visão, do seu olfato, da sua audição como um todo, e além da sua própria concepção filosófica. Se ele é um cara que viveu a vida toda buscando sentido e terminou sem achar sentido, muito provavelmente ele era um existencialista, alguém que via que o único sentido na vida de um ser humano era aquele sentido que o próprio ser humano construía para si mesmo. Mas agora, o demônio revela que existe essa verdade, revela que existe esse bem e esse mal a ser controlado e manutenciado. Segundo, diante dessa revelação, o Fausto vai fazer uma hierarquização de prioridades dentro da sua cabeça, para decidir qual é a melhor decisão. E aqui vêm as 2 premissas que vão colocar essa decisão de escolha como a prioridade máxima. Ao conhecer o demônio, a quebra de paradigma existente na cabeça dele colocará em perspectiva o fato de que, diante de sua constatação de que não havia nenhum sentido, agora há um sentido imediato. O mundo existe para que os homens propaguem o bem e evitem o mal. O mundo existe para que as pessoas boas e almas boas sejam beneficiadas e para que as almas ruins sejam prejudicadas. O mundo existe sobre uma dimensão do bem e do mal, o qual só é revelado no momento da aparição do demônio. Premissa 4. O Fausto, diante da sua sensação de insignificância, vai ver que agora poderá exercer um papel central na realidade, atuando para manutenir o sentido da vida no seu pós-morte. Premissa 5.
Vendo que agora sua vida faz sentido e que ele poderá continuar fazendo sentido no pós-morte, Fausto irá hierarquizar as ideias que passam pela sua cabeça e optará por escolher exercer sua função predestinada, em detrimento de sofrer pelo sofrimento alheio. E ele vai fazer isso por dois mecanismos. Primeiro, uma sensação de dádiva e de destino escolhido. Fausto vai priorizar escolher exercer esse papel, ao invés de evitar a dor do outro recair sobre ele, porque ele sabe que foi feito para isso. E segundo, a sensação de medo que recai sobre ele, que a Cecília vai explicar mais pra frente. Muito obrigado, muito orgulho em propor. Obrigado, João, pelo excelente discurso, pelos agradecimentos também. Passo a palavra agora para a Rebeca, para iniciar o caso da segunda posição. Ou para a Rebeca, não, para a Gabriel, para iniciar o caso da segunda posição. Gabi, quando se sentir confortável, está reconhecido pelo tempo de até 7 minutos e 15 segundos. Oi, gente, boa tarde. Vocês conseguem me escutar tranquilo? Certo. Eu acho que a minha internet está um pouco instável. Então, caso aconteça de alguma coisa dela ficar instável durante o debate, aí eu peço para minha dupla me avisar rapidamente para que eu não possa perder muita coisa, tá? Mas antes da continuidade, também queria fazer alguns agradecimentos, principalmente à minha dupla, que é o primeiro campeonato em que nós estamos debatendo juntos. E a minha Sociedade de Debates, que assim como a UFRJ também teve um rendimento muito bom, de 100% das duplas breakaram ao campeonato, ao CA, com ótimas moções, em sua maioria, a própria mesa, na pessoa do meu querido amigo Lucas Romeu, e a todos os demais debatedores, que é um prazer estar aqui com vocês também, que considero pessoas tão boas dentro do movimento de debate. Então, eu não vou olhar para a câmera, porque eu estou aqui virado para a mesa com os papéis, mas aí eu quis abrir, embora não tenha tanta, não costumo abrir, mas para que vocês possam me ver. Ok, eu vou iniciar meu discurso em 10 minutos, segundos, perdão. Certo, em 3, 2, 1. Mesa. Esta casa, enquanto Fausto, não aceitaria o pacto com Mefistófeles, certo? Antes da continuidade, entrar de fato no que a gente vai trazer de novidade para esse debate, é importante que a gente traga, enquanto segunda posição, 3 definições. Primeiro, o ser humano enquanto ser empático, sensível, solidário, com dores. Além de ser uma pessoa inteligente, devido às questões que a primeira posição já trouxe, a gente tem o Fausto como um ser humano, consequentemente, como um ser empático e sensível. Além disso, a gente tem a felicidade como algo instantânea, em decorrência do próprio tempo de vida do agente. Ou seja, a felicidade como não sendo a ausência de dor e sofrimento, mas se como você conseguir conquistar objetivos alcançados ao longo de um caminho traçado. Ou seja, aqui a gente tem a felicidade e a satisfação sendo alcançada por 2 motivos. Primeiro, o caminho que você escolhe traçar para alcançar esses objetivos, e segundo, de fato, você alcançar esses objetivos. Além disso, a própria busca de felicidade como sendo algo inalcançável, porque você sempre está buscando algo mais e mais, ou seja, ainda que o Fausto, ainda que os governos eles tentem pintar que o Fausto vai se sentir inteiramente preenchido de satisfação e felicidade, em algum momento, após conquistar o que o demônio prometeu a ele, ele ainda vai se sentir que algo está faltando, que algo está que ele poderia alcançar mais felicidade ou alcançar maiores benefícios para si. Então, essa ideia de felicidade como sendo algo inalcançável, a partir do momento em que você sempre busca por mais e mais, é algo que vai preencher e que eu vou tentar dizer por que ela é importante para esse debate. Além disso, a gente tem um demônio servindo a ele como uma falsa noção de felicidade, enquanto o demônio será o maior beneficiário nessa relação. Ou seja, o Fausto não se sentirá totalmente satisfeito a partir de uma falsa sensação de felicidade e autonomia. A gente também traz que uma breve definição de inferno e vida após a morte como sendo uma perpetuação de dores e sofrimentos com pessoas em constantes agonias. Então, para que a gente, enquanto Fausto, possa aceitar essa proposta, a gente necessariamente deve levar em consideração que Fausto terá uma vida após morte repleta de sofrimento, repleta de agonia. Isso é o principal ônus dos governos, que apesar do primeiro governo tentar fugir totalmente, ou então limitá-lo a pequenas, como se fosse nada,
nada, ainda assim é muito relevante para esse debate, certo? Mas qual que é a métrica que a gente escolhe debater aqui? A gente escolhe debater na seguinte métrica: em qual cenário trará maior felicidade e satisfação para o Fausto? E a gente acredita que não é no cenário que os governos tentam propor. Por quê? Perceba mesmo aqui, nesses cenários que os governos tentam propor, a gente vai ter o agente abrindo mão de sua autonomia, de buscar por si mesmo a sua própria satisfação e felicidade, escolhendo caminhar um caminho sugerido por uma pessoa. Mas perceba que esse caminho não foi sugerido de forma gratuita, ou seja, somente por o demônio ser uma pessoa boa, como o segundo governo tenta pintar. E a Rebeca quis fazer esse esclarecimento, que foi negado o engajamento com as segundas casas. Mas ok. Ou seja, o demônio, ele cobra algo em risco. É por isso que esse debate acontece. Essa cobrança, esse débito que necessariamente o agente vai ter com o demônio é um débito alto. E é por isso que esse debate acontece. Ele não pode ser simplesmente ignorado. Ou seja, o agente, ele passaria a não tomar decisões de forma consciente, pois estaria preso a um pacto demoníaco que mais lá na frente ele teria muito algo a pagar. Além disso, o agente, ele abre mão de seu direito de escolha e entrega para o demônio para adquirir uma suposta sensação de felicidade, que, como já falei, ainda que a gente aceite o cenário do primeiro governo como o agente adquirindo um mínimo de felicidade, esse mínimo de felicidade ainda não tornaria o agente de forma completamente satisfeita, porque essa felicidade, há uma eterna busca por felicidade, principalmente considerando que o agente fez 3 faculdades, ou seja, ele sequer se sentiu satisfeito pelas faculdades que ele fez, quanto mais por questões que os governos tentam pintar, certo? Ou seja, nós estamos diante de uma pessoa que terá muitos benefícios, que no caso é o demônio, em detrimento do agente que terá o mínimo de satisfação, o mínimo de felicidade e ainda assim não se sentirá totalmente satisfeito, considerando, claro, o cenário do governo que a gente não acredita que ocorrerá. Ou seja, ainda que a gente aceite que ele terá o mínimo de felicidade, essa felicidade, satisfação não valerá a pena, pois será entregue a um ser demoníaco, ao passo que Fausto terá uma vida eterna repleta de dor e perturbação. O fato de ele não se sentir previamente responsabilizado pela dor e sofrimento alheio já garantiria mais felicidade ao personagem, ao agente, do que os governos tentam nos prometer e fazer a mesa acreditar. Antes da continuidade, vai, Thales. O Fausto é um obstinado que na vida até agora só estudou em prol de si mesmo egoisticamente. Isso está no Infoslide. Vocês estão inventando que ele é empático. Da onde vocês tiraram isso? Que ele é empático? Nós estamos estudando a partir do momento em que uma pessoa... Na verdade, a gente não está garantindo que ele é uma pessoa sensível e empática. Nós estamos partindo de 2 premissas. Primeiro, que ele é um ser humano e por ser um ser humano, naturalmente, ele é uma pessoa empática e sensível às dores alheias. E segundo, que ele é uma pessoa inteligente que estudou o primeiro... Na verdade, a primeira oposição já até bateu nisso, nem vale a pena bater aqui. Mas dando continuidade. Ou seja, a gente tem o fato de ele não se sentir previamente responsabilizado pela dor e sofrimento alheio, uma vez que ele não aceitaria esse pacto, isso por si só já garantiria maior felicidade ao Fausto, pois ele não abdicaria de sua autonomia e não se sentiria previamente culpado e responsabilizado pela eterna dor das outras pessoas após morrer e servir eternamente para o demônio. E aqui consta a nossa principal diferenciação, porque o nosso caso não necessariamente necessita da existência de que ele deve crer em questões religiosas, porque nós estamos lidando diretamente com a sua autonomia, com seu poder de escolha, com seu poder de percorrer um caminho que de fato lhe gerará alguma satisfação, e não algo que irá privar os outros, algo que não irá lhe trazer dor e sofrimento em detrimento de sua felicidade, certo? Além disso, por ter pouco tempo de vida, ele teria pouco tempo para usufruir desses benefícios e se sentir minimamente feliz e satisfeito. Portanto, considerando a sua abdicação de autonomia e liberdade, sentimento prévio e culpa, ideia de procura constante pela felicidade e satisfação, e, por fim, ser uma pessoa estudiosa, conhecedora de questões morais e empáticas, Fausto chegaria à conclusão de que não seria benéfico para ele, ainda que pudesse lhe entregar alguma sensação de felicidade, aceitar o pacto com Mefistófeles, pois funcionaria como 2 pesos e 2 medidas, e lá na frente ele teria uma vida pós-morte repleta de dor e sofrimento, por se sentir eternamente responsabilizado pela dor e sofrimento dos outros. É por isso que eu tenho orgulho em me opor.
Obrigado pelo excelente discurso, Gabriel. Para finalizar o debate de governos, deputada Cecília, quando se confortável, está reconhecida por até 7 minutos e 15 segundos. CS, se você estiver falando, está mutada. Gente, agora vocês estão me escutando? Agora sim. Tá, cadê o cronômetro? Oi, gente, tudo bem? Enquanto eu boto o cronômetro, vou fazer agradecimentos. Muito feliz por estar aqui hoje. Agradeço a minha dupla, é claro. Todo mundo que está aqui compondo essa mesa, muito bonita. Esses debatedores que eu gosto tanto. A Carol está aqui. Estou dando muitas boas energias para minha criança, para minhas 2 crianças que estão na sala Silver, Luiz Otávio e Natália, que eu tenho muito orgulho. Enfim, muito orgulho em presidir a Sociedade de Debate da UFRJ. Vamos lá. Vamos lá, tem um grande caminho pela frente. Pode deixar. Vou começar o meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, nós somos a bancada mais relevante desse debate, porque nós somos a única bancada que é capaz de explicar que atingir a felicidade não é só conhecer a verdade ou conhecer a felicidade, e sim descobrir, exercer um papel importante na manutenção dessa verdade sobre o sentido da vida. E é isso que, na verdade, torna o Fausto feliz, como um todo. Vendo que agora sua vida faz sentido e que ela poderá continuar fazendo sentido no pós-morte, Fausto irá hierarquizar essas ideias que passam na sua mente e que necessariamente optará por escolher e exercer uma função que é predestinada em detrimento de sofrer do arrependimento. E ele vai preferir servir o demônio por 2 motivos. E é isso que o nosso caso em síntese explica. A sensação da dádiva e do destino escolhido. O Fausto vai priorizar escolher e exercer esse papel ao invés de evitar de virar dor dos outros, porque vai recair sobre ele a sensação de seu destino de vida era, na verdade, ser escolhido por esse demônio. Fausto passou a vida toda estudando, e mesmo estudando ele não chegou a lugar nenhum, mas agora esse demônio se revelou para ele, e tudo na vida dele fez sentido. Não só a vida dele fez sentido, como o sentido da vida fez sentido como um todo. Isso necessariamente acontece porque antes ele não via sentido mais nessa vida, vivendo e vendo como alguém que não possuía função diante da existência do universo. Agora, a sensação, na verdade, é de que ele possui um papel para cumprir, o que supera o egoísmo e talvez até a empatia pelas pessoas e pelo sofrimento alheio. Isso recai sobre Fausto como um dever moral, de seguir aquilo que é verdade no mundo. A sensação de medo de negar a verdade recai sobre Fausto o sentimento de que negar o pacto do demônio pode lhe causar consequências no pós-morte. Negar a proposta de ser sobrenatural significa ficar em dívida com esse mundo, porque vai gerar no Fausto um medo genuíno de não acessar a verdade e se livrar do sofrimento eterno, que agora ele sabe que existe. Isso é, em síntese, toda a nossa diferença com primeiro governo que eu vou começar agora. A diferença de primeiro governo para nós está principalmente na associação de qual o impacto de aparição do demônio em sua vida. No nosso lado, essa revelação não significa só a satisfação de um desejo egoísta, mas sim a sugestão da verdade universal, que está acima de Fausto, uma verdade imutável, que não é ele que controla, que não é ele que deve seguir por um dever moral, em seguir aquilo que é a verdade revelada para ele. É isso que ele deve fazer, essa é a sua missão. Nesse sentido, nós respondemos de forma muito melhor que um G é o caso de um O, na medida que demonstramos que seus incentivos não são simplesmente egoístas. Ele não vai aceitar ajudar os outros a sofrerem porque ele se importa mais com a própria felicidade, ou porque ele quer ser fodão, ou porque ele é certo e errado, mas porque ele é um indivíduo que se sujeita a se submeter à verdade do universo, colaborando para que o sentido da vida seja manutenciado. A experiência divina, nesse caso, com toda a sua grandeza que um O fala, vai fazer com que ele se submeta às ordens divinas do universo. E mais do que isso, cumprindo o papel de que lhe foi imperado. Vamos lá. Mas mais do que isso, nosso Fausto pode até ter sido uma vida cética em busca do conhecimento científico pressuposto imaginável, mas nossas similaridades acabam aí, Mesa. Nossas similaridades com o primeiro governo acabam aí. Nós dois entendemos que esse encontro é diferente. Para 2G, a partir do momento que Fausto encontra o demônio, ele descobre algumas coisas. Primeiro, que existe vida após a morte. Isso faz com que ele descubra o significado de viver. Realmente existe um motivo para as pessoas sofrerem em vida, enquanto as outras a fazem sofrer. O karma real. E as pessoas são punidas por aquilo que elas fazem. Lá, ele descobre que existe um inferno que pune os maldosos e um céu que recompensa os bons. E que, diferente da igreja cristã, porque, enfim, não é nada sobre igreja cristã, nada diz sobre alguma religião, o céu e o inferno
não se odeiam nas histórias, eles trabalham juntos para manter o equilíbrio das coisas. O que ele descobre é que agora ele pode ser um agente de mudança no equilíbrio das coisas. Vocês percebem que até depois do aparecimento do demônio, ele continua sendo, ele não deixa mais de ser um cético como um G fala, ou um cético egoísta, um acadêmico cético, neutro. Agora não, ele tem mais incentivos para entender necessariamente por que essa divindade, por que esse equilíbrio das coisas deve ser feito. É muito diferente do mecanismo de segundo governo de explicar por que ele chegaria nessa justiça divina para casar duas pessoas. Porque para ele, se o acadêmico cético, científico neutro, por que ele se submeteria a fazer as pessoas sofrerem? E ainda que seja provado, o nosso mecanismo é diferente. Fausto não quer sentir o Deus do novo mundo. Ele não acha que foda-se se as pessoas ruins sofrerem. É porque, ou ele é pé frio ou pouco egoísta, porque ele entende que ele é um agente de mudança. Ele escolheu essa decisão porque o demônio traz sentido da vida a ele, que Fausto estava procurando há muito tempo. Ele é a prova fática de que a vida tem alguma importância. Toda a vida de Fausto que ele queria mesmo era um propósito. E agora ele entende que a vida existe e se propaga nesse equilíbrio. E negar o pacto não é negar uma oportunidade de ser feliz, é muito mais do que isso. É negar uma oportunidade de ter um propósito especial na participação daquela humanidade. Antes de refutar a primeira posição, tem algum POI? A dádiva está do nosso lado. Ser testado pelo demônio é a prova de que Deus se importa com você. E é por a isso que possibilidade Deus... de salvação. O seu caso é sobre a possibilidade de salvação que chegou para ele. Mesa, a oportunidade de salvação não chegou para ele. Não foi Deus que se aproximou dele, foi o demônio. Ele não sabe quem é o vitorioso e ele não sabe o que necessariamente ele deveria fazer para ter uma vida de vitoriosa, a vida daqueles que são recompensados por Deus. Ele não seguiu uma vida de religião e aquele demônio não aparece para representar referência religiosa alguma. Na verdade, foi o demônio que apareceu para ele. Então, um demônio que está fazendo um chamamento divino para ele. Ele não quer saber se vai ser salvo, mas mais do que isso, ele acha e acredita que é muito mais importante do que ser salvo ser um agente do universo. Nós não estamos falando que Fausto vai queimar no Deus do inferno e que ele vai vender sua alma para o capeta. Ele descobre que ele está buscando descobrir. Ele descobre que agora, ainda no pós-morte, ele pode ser uma pessoa que não vai subir na eternidade e apagar seu inconsciente enquanto sofre em lavas. Mas não, ele vai ter um papel essencial. Ele vai ajudar aquele que manutencia o equilíbrio da vida. O sentido da vida, agora, ele quer fazer parte daquele seleto grupo que controla e determina e acessa a verdade do que é o propósito da vida, do significado. O que o demônio propõe para Fausto não é só a resposta às suas tristezas e frustrações, é a oportunidade de ser eternizado, enquanto não a pessoa que sofreu e que vive em uma consciência plena nos céus ou uma alma consciente que desempenha um papel no inferno, mas sim uma alma que desempenha um papel de relevância e de capacidade e arbitrariedade de fazer um julgo sobre os propósitos das pessoas nesse mundo. 2O, Paulo. Cecília, o demônio está convidando Fausto para um lugar de tortura, dor e agonia. Como é um agente benéfico? Se fosse bom, seria um anjo, não um demônio. Ele é um agente, ele não é um agente benéfico ou não, ele é um agente que faz parte da manutenção do sentido da vida. Ele não é mal ou bom, ele é uma pessoa que causa sofrimento a pessoas que merecem sofrer pelas normas divinas que Fausto acabou de descobrir. É sobre isso que nós estamos falando. É muito mais que mal ou bom, é muito menos subjetivo que isso. Eu tenho duas respostas para o caso de ser genuinamente feliz de vocês. Tudo que eu já expliquei a vocês sobre, na verdade, a felicidade e a satisfação só são alcançados à medida que ele revela a verdade, mas não só revela a verdade, participa da verdade e faz com que, para Fausto, naquele momento, a tomada de decisão e os ônus apareçam, sim, temerosos, mas na sua grande responsabilidade colocada alguém que descobre algo grande demais. Fausto descobriu algo que ele jamais poderá esquecer. E ele recebeu a oportunidade de participar enquanto um agente que faz isso. Ainda assim, engajando no cenário de enganação de vocês, se o Fausto não se sentir totalmente satisfeito, ele não vai para o inferno, porque ele só vai ajudar o demônio se ele descobrir em vida o que é ser genuinamente feliz e satisfeito, o que é morrer na sua alma ou vivendo uma vida incompletamente em paz e sem nenhuma dúvida. E ele não poderia ser feliz sem isso, porque a genuína e eterna felicidade para o Fausto é algo místico e sobrenatural. E agora ele sabe a verdade, mas ao negar o demônio, ele sabe que o destino da sua vida está nas mãos de um acaso que não existencia. Por fim, somos a casa mais importante ao demonstrar que essa proposta é uma dádiva, que possui um sentido de ter importância na manutenção da verdade pré-estabelecido e buscar as respostas que Fausto sempre descobriu. Ele sempre quis ser grande e agora ele tem uma oportunidade única de conseguir cumprir esse papel. Dito isso, muito orgulho em... Muito obrigado, Cési, pelo excelente discurso. Para finalizar o debate, agora eu chamo ao púlpito Rebeca, deputada confortável, está reconhecida. Todo mundo consegue me ver? Todo mundo consegue me ouvir? Ok. Gente, eu vou pedir para que, por favor, vocês desliguem as câmeras, porque a minha internet ela tá meio instável. Mas, assim, pau e mãozinha, chat, vou abrir durante meu discurso e dá tudo certo, vou conseguir ouvir, vou conseguir aceitar apoio. Antes de mais nada, não poderia deixar de agradecer a minha dupla por ter aceitado entrar nesse campeonato comigo, a mesa educadora, aos demais
colegas debatedores, a própria organização do campeonato. Muito feliz de estar representando a minha casa de debates, SDD-UFC. E eu vou começar meu discurso em alguns instantes. Só ajeitar aqui o computador para ajeitar minhas folhas. E não façam pós-falados, por favor. Ok. Ok. Vou iniciar o meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1 e tá. Mas primeiro eu vou blindar o caso trazido pelo Gabriel, depois eu vou trazer uma diferenciação, em seguida eu vou bater de casa em casa. O que é que o Gabriel traz pra gente? É muito mais benéfico, é muito melhor que Fausto, ele rejeite o pacto com o Mefistófeles, sei lá o nome do demônio, por 3 aspectos principais. A ideia de que ele quebra a sua autonomia, ele consegue atingir minimamente uma felicidade maior. E a terceira, a ideia de 2 pesos, uma medida. Como o Gabriel disse, quem mais se beneficia é o demônio, diferentemente de CG, que tenta trazer o demônio como um agente que ajuda CG e OG. Então, é um agente que consegue trazer punição para as pessoas que agiram mal. Eles tentam pintar o demônio como um agente benéfico, sendo que é falso. Como o Gabriel disse, se fosse um agente benéfico, seria anjo, seria não demônio. E eles trazem também a ideia de fugir do inferno. Só que isso não acontece. Quem mais beneficia é o demônio, porque a curto prazo, Fausto ele pode até garantir certo retorno, porque ele vai tendo certos prazeres, tendo certa servidão, que naquele curto prazo pode até trazer aquele 1 minuto de felicidade plena. Só que a longo prazo, essa felicidade, esse minuto de felicidade, ela é destruída na medida que eu passo todo o meu longo prazo, toda essa eternidade dentro do inferno que rompe não apenas com princípios morais e éticos meus, mas até mesmo pontos intrínsecos à minha própria humanidade. A servidão do demônio para Fausto possui um delta de tempo menor do que de servidão para o ponto de servidão de Fausto para o demônio, o que já consta um fator de desequilíbrio que não é favorável para Fausto aceitar esse pacto. Ao escolher a felicidade individual, ainda que venha a ser genuína, no curto, médio prazo, no longo prazo, a infelicidade dele é maior e trará para ele muito, muito mais prejuízos do que no nosso cenário. E não só isso, ele tem essa quebra de autonomia, porque ele deixou de ser feliz, buscar a própria felicidade, buscar esse sentido e permitiu que outros se induzissem por meio de uma servidão que, pasme, só trará a ele dor e sofrimento. É uma ideia de que eu, como demônio, estou entregando uma autonomia e liberdade em forma de coleira e Fausto está usando essa coleira a partir do momento em que ele usa. Então, ele é mais feliz num cenário que, ainda que longo prazo, ele olhe para trás e ele não vê que ele não teve essa felicidade completamente plena, essa mínima felicidade que ele tem, ainda assim é melhor e ela não causa a destruição da sua humanidade e dos seus princípios. E qual a diferenciação que a gente tem, por exemplo, de primeira oposição? O caso de primeira oposição traz a seguinte ideia: eu encontrei o demônio, Deus existe, vou encontrar alguém ou algo que me ajude a ser salvo, sou feliz. Só que 2 pontos. Falta mecanização na ideia de como necessariamente encontrar algo ou alguém vai trazer a salvação e necessariamente a felicidade. E como de fato o aspecto religioso de falta ele chega a ser o ponto mais importante dentro desse debate. Eu acredito que não só apenas no nosso caso, mas outros casos também não entenderam como é o ponto mais relevante dentro desse debate. Então, por que a gente parte então por que a nossa diferenciação é importante? Porque o nosso caso não parte da premissa de que ele vai deixar de aceitar o pacto por uma questão de me arrependi porque poderia ter feito uma escolha melhor. Eu me arrependi porque eu quebro a minha humanidade. Eu me arrependi porque eu quebro meus pontos de empatia. Eu me arrependi porque eu estou me autodestruindo por uma felicidade que, querendo ou não, ela não é plena. Paul e Thales. O Fausto escolheu, com base na sua autonomia, conhecer a verdade da vida. Se ele aceita o pacto, ele realiza a sua autonomia. No caso de vocês, ele não tem a liberdade de conhecer o que ele escolheu. Ele tem a liberdade de escolher, ele tem a liberdade de encontrar outros tipos de felicidade. A diferença é que ele não está entregando de bandeja a vida, a alma dele para um demônio, para que no fim das contas ele venha cumprir algo que não necessariamente condiz com os reais valores dele e a felicidade dele. Agora, batendo de caso em caso. O que o primeiro governo traz é a ideia de que Fausto, ele não é uma pessoa empática, não é uma pessoa sensível, na verdade ele é muito mais uma pedra, uma pessoa fria e calculista. Ele pode não ser a pessoa mais empática em si
sensível, mas ele não é uma pedra. É a própria ideia de que, mesmo que por egoísmo, eu venha cair na armadilha do primeiro governo, de que ele não vai se sentir mal por estar fazendo mal às outras pessoas, ainda assim, ver continuamente dor e sofrimento, porque, pasmem, ele é um ser humano, em algum grau isso vai incomodar ele, ainda que, por exemplo, seja uma pessoa que cometeu mal, fazer essas atrocidades, fazer tortura, causar dor e sofrimento, causa mal ao ser humano. É um aspecto intrínseco à humanidade. Por mais que aquela pessoa, entre aspas, mereça, ainda assim, por egoísmo, ainda assim, por egoísmo, ainda assim, eu estou me prejudicando. Não só isso, a culpa que Fausto vai sentir, ela é muito maior na ideia de que eu estou fazendo algo bom. É o próprio exemplo de que a violência na televisão, para mim, ela soa muito distante, mas quando eu estou, por exemplo, vendo filme ou cometendo essa violência, ainda assim, há o surgimento de uma culpabilização, há um surgimento de uma dor, há um surgimento de sofrimento que pesa muito mais nessa balança sobre o que vai me trazer mais retornos. E é justamente o ponto de refutação pelo mecanismo de empatia que é diferente da primeira posição. Eles trazem que Fausto ele vai ser empático, ele não vai gostar disso, pela ideia que ele vai se arrepender da escolha. Só que a gente traz justamente o aspecto humanitário de Fausto, por egoísmo. Ele não quer se sentir mal, por egoísmo, ele não quer causar dor e sofrimento das pessoas por É, Rebeca, 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 Rebeca. É. Ô, Blin, você conseguiu pausar quando ela começou a travar? Um pouco depois. Acho que ela pausou em 39 e eu pausei em 47. Ela travou em 39 e eu pausei em Eu tô 47. tentando falar com ela, tá? Ok. Tu viu quando que ela travou, Lucas? Não, eu comecei meu cronômetro um pouco depois. Tá, Bota, beleza. ela, no Acho que caso, 5h40, ela teria 5h40. 1 minuto e 30 ela teria de debate ainda. Aí Sim. vou esperar ela continua. Ok. 5h40. Ela tá voltando, tá? Tá. Oi, Beca, tudo bem? Ó, você ainda tem mais 1 minuto e 30 segundos de discurso, 1 minuto e 35, na verdade. Eu ouvi até onde você falava sobre a característica egoísta de Fausto, falando sobre como ele ia sofrer lá no certo. inferno e tal. Ok, tudo bem. Vou retomar, então. Tava 1 minuto e 35, né? No caso, você está em 5h40. Ok, tudo bem. Ok, vou fazer uma contagem de 1 até 5 que vocês me dizem se tá tendo alguma interferência. 1, 2, 3, 4, 5. Tranquilo. Oi? Agora Ok. foi. Vou voltar. 5, 4, 3, 2, 1 e voltando. E ainda assim que Fausto venha a ser uma pessoa completamente egoísta, por esse egoísmo, pensando na ideia de utilitarismo, pensando na ideia de benefício próprio, ele não quer ser convidado a um local de tortura, dor e agonia, que ele vai ser um agente responsável por causar dor às outras pessoas, que em algum momento vai causar dor para ele de volta. Pois, João, rápido. Para qualquer pessoa sentir culpa, ela precisa ter cometido uma atitude. Como ele vai racionalizar algo que ele não fez ainda? Ou seja, diante de uma dádiva de um demônio que lhe apareceu e te propôs uma função no universo, por que ele pensaria na culpa que vai recair sobre ele daqui a 100 anos? Porque minimamente ele é letrado, ele tem faculdade, ele é um ser racional, ele consegue pensar, ele consegue ver. No momento que o demônio faz essa proposta, minimamente ele consegue pensar, cara, eu vou para um local nada legal, em que eu vou fazer coisas nada legais com as pessoas, ainda que essas pessoas elas minimamente mereçam. Em algum momento eu vou sentir dor, em algum momento eu vou sentir culpa, em algum momento o agente, que é o Fausto, que é o nosso principal stakeholder, ele vai sofrer não só pelos pontos principais
principais que o Gabriel trouxe na ideia de quebra da sua autonomia em buscar a verdadeira felicidade, o que mais importa para ele, que é a ideia de se contentar com seus objetivos e ficar feliz com o seu caminho, a ideia utilitarista do que maximiza a felicidade dele, o que maximiza o bem-estar, em detrimento de o que maximiza o sofrimento dele, que é o que é tanto o primeiro e segundo governo está trazendo, e mais do que isso, esse acordo não é benéfico, 2 pesos e uma medida. E é por isso que a gente ganha esse caso, porque não só a gente consegue provar como dentro desse cenário a gente traz melhores retornos benéficos para o Fausto, mas como aceitando esse pacto eu tenho muito mais prejuízos do que necessariamente benefícios. Eu encerro meu discurso, orgulho em me opor. Muito obrigado, Rebeca, pelo excelente discurso. Muito obrigado, pessoal, pelo debate, pelo campeonato, por tudo. Muito feliz de ter jogado essa final, foi um debate muito massa. E é isso, em breve, nos anúncios com um novo campeão Open. Tchau, tchau, família.